Oi, queridas, Bianca do Bianca Tarô. A leitura de hoje, ela é uma leitura especial. Ela vai... Eu tô gravando hoje no dia do equinócio, mas ela vai amanhã, no dia 23 de setembro de 2025, que é um dia especial. Ela é uma leitura coletiva, ela é uma leitura aqui pro canal. Então, a pessoa que sabe o motivo de ser um dia especial pode ficar tranquilo, porque não é uma leitura. Não é uma leitura específica para você. Leituras específicas, né, individuais, somente para quem entra em contato comigo pelo Instagram, lá no direct do perfil Bianca Tarô. E as pessoas mais próximas também podem me contatar pelo WhatsApp ou pelo meu perfil pessoal. Esse tarô Sufi, sou apaixonada por ele, muito, acho que, nossa, foi um grande achado, assim, eu curto cada carta, cada arcano que sai. E aí hoje eu senti de deixar aqui, né, a caixinha que tem aquela pergunta: você tem a coragem de ser quem você realmente é? Se você tem essa coragem, né? E antes de vir gravar, né, pensando aí sobre essa data e o quanto ela é especial, eu me lembrei do quanto eu sempre me senti sozinha. Esse sempre foi um sentimento, assim, acho que desde que eu nasci, e hoje eu entendo bastante, assim, o porquê, e a partir dessa data eu acho que eu talvez eu continuei me sentindo sozinha, é claro, mas é uma data importante em relação a isso, e hoje, sabendo das coisas que eu sei e tendo vivido as coisas que eu vivi, mesmo estando na realidade, né, até mais sozinha do que nunca, eu me sinto menos assim. Então, vamos lá, antes que o dia amanheça. Olha, tem uma trilogia, né? Antes do amanhecer, antes do anoitecer, antes do pôr do sol. Enfim, procurem aí. É um filme muito incrível, uma trilogia incrível, que foi gravada aí ao longo de 15 anos. Né? Os atores são os mesmos, o diretor é o mesmo, e é uma sequência da história de um casal ao longo do tempo. É bem interessante. E diz que tá para sair mais um. Não vou falar mais para não dar spoiler. Nossa, não, gente, muitas cartas de uma vez não. Feliz aniversário. Amanheço na cidade. Então, às vezes o que você precisa para ser quem você realmente é não é coragem. Às vezes é outra coisa. Às vezes é o apoio.
Deixei o livrinho aqui também, porque eu gosto muito das descrições também. São 5. Vão ser 10 cartas. Nossa, muitas assim? Vou aceitar. Nossa, quanto filho, hein? Ai, dou risada. Filho de paus, filho de espadas, filho de ouro. Ouros. Não, só mais 2 cartas. A carta é grande pra minha mão. A torre. A torre. Chega um momento que não dá mais, né? Pra manter. O que me veio foi de que não dá mais pra manter uma pose. Não é nem uma postura, é uma pose. Uma máscara daquilo que não se é. Tanto que essa torre, ela é oca por dentro. Que essa torre não é quem você é. Me vê a carta do Imperador do Psyche. Para tirar o Psyche também, depois eu tiro, que eu vou pôr por cima aqui. Bom, essa torre ela vem em tempo, porque é tempo de movimentação, roda da fortuna. E é uma movimentação para trazer coisas boas, para trazer abundância, para trazer prosperidade, para trazer alegria, para trazer leveza, para trazer dança, para trazer música, tá? Essa carta do Filho de Paus, ela saiu das últimas leituras, mas aqui a gente tem, né, um Filho de Paus, um Filho de Espadas e um Filho de Ouros, tá? E assim, aqui a gente pode estar falando de filhos, de fato, crianças, a gente pode estar falando de como alguém se vê enquanto filho. E a gente pode estar falando também do significado das cartas, né, de fato. O filho nesse deck, ele é o cavaleiro, né? Eu gravei o equinócio e saiu o cavaleiro de ouros e saiu o cavaleiro de paus. E o cavaleiro de ouros, ele fala de uma espera, tanto que aqui ele não tá nem montado no cavalo, o cavalo tá lá se alimentando. Mas o quanto esse processo ele é necessário justamente para estruturar, porque o naipe de ouros ele fala de estrutura. E que me vem uma coisa de outono, verão e outono. Esse trigo, o céu, o sol, que ali é uma moeda, tá? Então,
O tempo, ele é para estruturar. E pode ser que as coisas elas não aconteçam tão rápidas quanto você espera ou imagina ou gostaria. Justamente porque depois dessa torre, essa torre ela vem para tirar o que é, olha o mundo embaixo. Ela vem para tirar o que é casca, o que é superficial, o que não é a realidade, tá? Então, depois dessa torre, pode ser que ainda tenha um período de alimentação, de nutrição daquilo que se realmente é, daquilo que se realmente deseja estruturar, tá? O 7 de ouros, ele fala de colheita, mas aqui esse 7 de ouros, ele tem um delay para o 9 de ouros. O 9 de ouros desse deck tem alguém segurando o cesto e colhendo. Aqui os ouros, eles ainda estão no casco da árvore, eles ainda não viraram frutos. E a pessoa aqui tá meio do tipo, nossa, né? Cheguei no 7 de ouros e agora? Cadê, né? Minha recompensa. Então pode ser que ainda demore um pouco, tá? Porém, se aqui a gente tá pensando, né, em outra pessoa ou em alguma situação que você está esperando, um trabalho, né, ou outra pessoa, um relacionamento, isso pode se aplicar a qualquer área da vida. Existe essa estruturação, existe esse processo de estruturação de algo que é sólido, mas ao mesmo tempo, isso não vai... Desculpa, gente, a máquina de lavar, tá? Isso não vai esperar ficar pronto. Sinal também, é o barulho da máquina. Conforme isso começa, a movimentação começa a acontecer, tá? Que é o filho de paus, que ele anda aqui meio em espiral. E o filho de espadas, que aqui tá voando na velocidade da luz, tá? Iluminado, obstinado aqui, o rosto dele tá no foco. Porque essa colheita, né, essas coisas boas, essas mudanças positivas, elas têm... elas são uma questão de justiça. Não é nada mais do que justo para quem está esperando, tá? Pode ser que essa espera ainda cause conflitos. Aqui tem uma lua, né? Pode estar relacionado também nesse processo aí de eclipse, gente, que dá né? Dá uma mexida. Mas aqui essa pessoa, ela não tem duas espadas. Esses dois de espadas não tem dois de espadas. Como é o caso, por exemplo, do tarô das bruxas, que é... ou outros decks, né? Que é o coração e as duas facas enfiadas. Não, aqui são dois caminhos. E aqui esses dois caminhos eu vejo muito como... desistir ou continuar tendo fé diante dessa espera. Mas você já sabe. Você internamente já sabe, tá? E quando você reafirma isso, mesmo vendada, mesmo não vendo, mesmo não tendo plena visão do que tá à frente, do que tá ao lado, do que tá atrás, você fortalece isso. E assim, aqui eu falei, né, de estrutura, a gente sai com 4 de paus. E é uma estrutura mesmo, tá? Se for trabalho, é um trabalho estável, é um trabalho que traz uma segurança financeira, material e também de estabilidade emocional. Se for relacionamento, são relacionamentos sérios,
casamento. E, bom, reforçando essa torre, a gente tem o 6 de espadas, mudanças. Tá? Mudanças guiadas por anjos. Mudanças guiadas por filhos que não nasceram ou que ainda vão nascer. Mudanças de cura. Ela tá aqui de verde. E aí podem ser mudanças, podem ser mudanças internas. Certo? E esse eremita, né? Esse eremita aqui. Eu tinha falado, né, de usar o Psyche, eu vou usar esse Psyche pra clarificar esse eremita. Eu falei que tem aqui, né, ainda uma espera, mas é uma espera... existe uma ação. O eremita, ele é mais introspecção, né? Pode ser que isso esteja finalizando agora com a chegada da primavera. Me lembrei do mito da Perséfone aqui. Mas vamos ver. O que é esse eremita? Adoro. Nossa, me deu um... Nossa, não chega a ser um enjoo nem tontura. Gente, que uma náusea. Essas três? Meu Deus, 6 de paus. Achei que fosse 6 de ouros de novo. 6 de espadas de novo. 6 de paus. Vão ser essas 5, tá? Gente, a morte, transformação. É um processo intenso aqui de mudança. Muito intenso, tá? Muito intenso. E assim, se a pessoa em questão não seguiu esse movimento de torre, que é pra mudar, que é pra encerrar a coisa né, que não faz mais sentido e vem a morte. Não tô falando que ninguém vai morrer, tá, gente? Morte metafórica, aquelas situações que você não tem muita escolha, né? E precisa fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Mas assim, gente, é uma finalização mesmo, uma morte desse eremita, tá? Uma morte desse eremita. Pode até ter aqui um 7 de ouros, né? De paciência e planejamento. Só que é um 7 de ouros que estrutura uma movimentação acelerada, um 8 de paus, um processo de vitória e sucesso, 6 de paus, e de muita paixão, o As de paus, tá? Que envolvem, que mexe inclusive com o plexo solar, com o poder pessoal, com o desejo, tá? Então, é isso. É isso. De novo, tá? Essa é uma leitura coletiva aqui para as pessoas que estão aqui.
Não estou ferindo livre-arbítrio de ninguém. Essa não é uma leitura pessoal. Esse recado vai chegar em quem tem que chegar, se for o caso, tá? Essa leitura, ela vai como uma mensagem especial. O título dela vai ser uma mensagem especial. Não sei se eu vou pôr a data, mas ela vai no dia 23 de setembro, usando a energia do dia 23 de setembro. Mas é uma leitura coletiva. Certo? Tá tudo torto, né? E vai ficar assim. E vai ficar assim. Um grande beijo. Não deixem de curtir, compartilhar. E é isso.